E se eu te disser que o dinheiro nasceu de uma fraude genial? Ele não brilha como ouro, não tem cheiro de riqueza e nem pesa mais no bolso, mas move o mundo, decide guerras e dita o ritmo da vida moderna. O dinheiro é talvez a invenção mais poderosa da humanidade e, ao mesmo tempo, uma das mais mal compreendidas. Mas o que o torna tão importante se no fim das contas ele é só papel? Ou em alguns casos, nem isso. Antes do dinheiro, o mundo funcionava com trocas diretas. Vacas por trigo, tecidos por ferramenta. Era o escambo. Um sistema simples, mas cheio de problemas. Como comparar o valor de uma galinha com o de uma enxada? E foi dessa limitação que nasceu uma ideia genial. Criar um meio de troca aceito por todos. Primeiro vieram as moedas metálicas. Ouro, prata, bronze. Materiais com valor intrínseco. Raros e desejáveis. Com o tempo, carregar ouro ficou arriscado. E então surgiram os primeiros bancos e as notas promissórias. Certificados que representavam o metal guardado. Era o nascimento do dinheiro de papel. Mas o passo mais ousado dessa história vieram séculos depois, quando os governos decidiram abandonar o lastro em ouro. E o dinheiro passou a valer simplesmente porque acreditamos que ele vale. Hoje o nosso dinheiro é fiduciário, vem de fides, confiança. Não há ouro guardado por trás dele e nem valor intrínseco. São apenas papéis e dígitos garantidos por um governo. Isso significa que o dinheiro moderno é uma ficção coletiva. Uma ficção tão poderosa que nos faz trabalhar, negociar e até ir à guerra. Tudo por algo que só existe porque acreditamos que ele existe. Mas se o dinheiro é uma ficção, por que é que ele funciona tão bem? Alguns dizem que ele é uma linguagem universal de valor. Ele traduz tempo, esforço, criatividade e escassez em números. E permite que milhões de pessoas colaborem sem mesmo se conhecer. E é exatamente sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Sobre essa que talvez seja a maior invenção da humanidade. Que motiva guerras, mas também pode trazer a paz. Que expõe pessoas em situações vulneráveis, mas que também leva acesso e desenvolvimento aos lugares mais remotos do mundo. Essa invenção que em muitos casos é a doença, mas também pode ser a cura. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o dinheiro. Para você que não me conhece, eu sou o Éder, criador do Economind, especialista em investimentos CEA pela Ambima e apaixonado por entender como o dinheiro molda o sistema em que vivemos. E se você se interessa por conteúdos de investimento e economia, já aproveita para se inscrever aqui no canal. Nesse vídeo eu tenho uma proposta um pouco diferente para você. Ao invés de falar de dinheiro usando dados, gráficos e estudos complexos como fazem os economistas, eu vou te contar uma história. Então já separa a pipoca. Em 1717, um escocês chamado John Law olhou ao seu redor e viu um problema que ninguém estava resolvendo. A economia ainda era travada e as pessoas faziam trocas diretas. Galinhas por tecidos, frutas por ferramentas, e até cavalos por casas. Esse sistema que ficou conhecido como o escambo. É claro que nessa época o ouro já era usado como meio de troca. E até já existiam os recibos, que representavam o ouro guardado com os ourives. Mas tudo isso ainda estava muito engatinhando. Foi aí que Law, um cara visionário e cheio de acessos a pessoas poderosas, teve uma ideia revolucionária: criar um banco capaz de transformar papéis em riqueza. E foi aí que ele convenceu o governo francês a criar o Banque Generale, um banco que guardaria o ouro dos franceses e em troca entregaria um papel. Um recibo que representava aquele ouro guardado. Esse papel sozinho não valia nada, mas era uma promessa de valor, um direito de sacar o ouro a qualquer momento. E com o apoio do Estado francês, aquele pedaço de papel começou a ser aceito em todo o canto, inclusive para pagar os seus impostos. E em questão de pouco tempo, o Banque Generale virou o centro, coração da economia francesa. As pessoas passaram a confiar tanto nesses papéis que o ouro praticamente subiu de circulação. E o comércio ficou mais fácil do que nunca. Mas aí veio o ponto crítico. Vendo o sucesso de todo esse sistema, John Law teve uma ideia perigosa: emitir mais papéis do que havia de ouro guardado. Enquanto ninguém desconfiasse disso e todas as pessoas não quisessem trocar os seus papéis por ouro, a ideia até funcionaria, mas bastava uma faísca de desconfiança para tudo desabar. Até aqui eu acho que já deu para você entender como esse projeto mudou a forma como as pessoas trocavam as coisas entre si, como o dinheiro moldou a forma como a sociedade se comportava. E aqui você já viu também que se iniciava uma ideia perigosa, mas que se tornaria ainda mais. Com o banco emitindo notas que todos aceitavam, John Law ganhou poder. E com o poder veio a ambição. Ele convenceu o governo francês a deixá-lo assumir também o controle das colônias da França na América do Norte, especialmente a da região do Mississippi, que hoje faz parte dos Estados Unidos. Essas terras que eram ricas em recursos e em promessas. Ouro, prata, comércio, novas rotas, pelo menos isso no papel. E foi então criada a Companhia do Mississippi, ou Companhia do Mississippi. Uma empresa estatal com aparência de investimento perfeito, que te vendia o sonho de que você poderia ser rico. E quem estava por trás de tudo isso
John Law. E aí vem mais um truque genial e perigoso. As ações da companhia eram vendidas em troca dos recibos emitidos pelo Banque General. Ou seja, as pessoas usavam o dinheiro que o próprio John Law criava para comprar as ações das empresas que o próprio John Law controlava. Era um ciclo fechado e enquanto a confiança crescia, as ações da companhia só subiam. As pessoas acreditavam que as colônias do Mississippi tornariam a França o país mais rico do mundo e John Law o homem mais poderoso da Europa. Mas o problema é que quase nada disso existia de fato. As promessas de riqueza vinham de boatos e ilusões, e não de resultados reais. Mas não sabiam disso ainda. E com isso, o banco continuava emitindo notas frias para aumentar cada vez mais essa febre das ações da Companhia do Mississippi, e havia cada vez mais papel em circulação e menos ouro guardado. Em algum momento, com o preço das ações subindo sem parar e nada de concreto sendo entregue, algumas pessoas suspeitaram de que aquilo poderia ser bom demais para ser verdade e decidiram pular fora do barco. Foi quando alguns investidores decidiram tentar vender suas ações e trocar os seus recibos por ouro, que descobriram que o ouro simplesmente não estava mais lá. E esse foi o início do fim do Império de Law. O rumor se espalhou e o que antes era entusiasmo virou pânico. Então as pessoas correram ao banco tentando sacar aquilo que imaginavam ter, mas era tarde demais. E em questão de semanas, o Banque General e a Companhia do Mississippi colapsaram, arrastando junto toda a economia francesa. Em resumo, para você entender toda essa história, o Banco de Law criava dinheiro. Esse dinheiro era usado para comprar ações da Companhia do Mississippi, o valor das ações subia, o banco emitia mais dinheiro, até que a confiança acabou e o castelo de cartas desmoronou. O dinheiro perdeu valor, as fortunas evaporaram e John Law teve de fugir de Paris disfarçado, deixando para trás o maior experimento financeiro da história. Mas no fim das contas, Law provou algo que mudaria completamente a forma como entendemos o sistema financeiro. O dinheiro não precisa ser ouro, precisa ser confiança. O dinheiro não é um objeto, mas uma ideia coletiva. Um acordo entre pessoas de que algo sem valor intrínseco tem valor porque acreditamos nisso. John Law é o ponto de virada da história do dinheiro. Até ele, o dinheiro ainda era atrelado a algo físico. Ouro, prata, bronze, e com Law, o mundo experimentou pela primeira vez a confiança como base de um sistema monetário. Ele mostrou que na prática o dinheiro não precisa existir, basta que todos acreditem nele. Essa história verídica aconteceu por volta de 1717, e olhando de longe até pode parecer ficção. Mas não, isso tudo realmente aconteceu. E a lição que Law nos deu continua viva até os dias de hoje, porque alguns séculos depois os Estados Unidos fez algo parecido. Em vez de manter o lastro do dólar em ouro, o país decidiu abandonar o padrão ouro. E desde então, nosso dinheiro deixou de ter qualquer valor intrínseco. O que sustenta o dólar, o real, o euro ou qualquer outra moeda no mundo é a confiança das pessoas e a fé no Estado que as emite. Ou seja, no fundo, o dinheiro é uma invenção social. É apenas um acordo coletivo. Acreditamos que ele vale algo e então ele vale. E quando essa confiança some, como vimos em Law ou em crises modernas, o dinheiro deixa de funcionar. E é por isso que toda a história do dinheiro, das notas de Law até os cartões e transferências digitais dos dias de hoje, nos mostram uma verdade fundamental. O valor do dinheiro existe apenas porque acreditamos que ele vale algo. E é essa confiança que move o mundo. E pois bem, se esse vídeo fez sentido para você e te ajudou a enxergar o dinheiro de uma forma diferente, já aproveita para se inscrever no canal porque tem muito mais conteúdo como esse vindo por aí. Me acompanhe também nas redes sociais, pois lá eu compartilho sempre minha rotina, bastidores e análises que completam todo o conteúdo que eu trago aqui no YouTube. Muito obrigado pela sua atenção e esse foi mais um projeto do Economind, onde a gente transforma a economia em conhecimento que faz sentido. Até o próximo vídeo.